quando perguntaram para Jesus sobre isso, né, sobre a separação, sobre se era lícito ou não, né, a quebra da relação, ele volta ao princípio, entende? Ele fala, cara, existe uma lei para isso, né? E aí você vê a grande crise que existe hoje entre o princípio ético e o comportamento moral, né? O princípio ético é a lei normativa, aquela lei que ela é irrevogável, porque o padrão hoje ético nosso é o próprio Cristo. E o comportamento moral, né, ele é a prática do princípio ético. O que acontece hoje é que antigamente era o princípio ético que regulava o comportamento. Hoje é o comportamento que diz como que tem que ser a ética. Então, o princípio deixou de ser princípio, porque ele é flexibilizado, relativizado, né? Ele vai se adaptando à cultura. É o que a gente vai encontrar no historicismo, né? Como se fosse uma idolatria da cultura. O que importa é a cultura e não o princípio. Então, só para a gente entender que quando a gente vai falar sobre essas relações, né, elas precisam ser fundamentadas em princípios que são leis espirituais, né? E a impressão que eu tenho, que aí é a grande sacada, né, que eu acho que muda a nossa perspectiva, é que você não encontra, você é achado. Entende? Eu acho que a questão não é o esforço que o homem faz para encontrar uma esposa, né? Mas o esforço dele tem a ver mais com a sua vocação do que com a sua esposa. Quando você vai olhar para o princípio, né? Porque você tem ali 3 maneiras de entender a palavra princípio, né? A princípio, a própria pessoa, né, do Criador, o princípio no sentido de origem, começo, e o princípio no sentido de leis, né? Então, quando você vai para o princípio, né, você encontra ali a pessoa criadora, né, a origem das coisas, baseada em verdades espirituais, né? Então, essa é a proposta do nosso encontro aqui, buscar essas verdades, né? E ali você vai perceber que a grande missão do homem, primeiro, é se encontrar. Porque um homem que não se encontra nunca é achado. Caraca. Entende? Então, primeiro objetivo, né, propósito de vida do homem é ter essa completude, ele conseguir encontrar o seu verdadeiro eu na pessoa de Cristo, né? Porque se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e tentando sair dessa ideia subjetiva e abstrata de Deus, mais para a ideia de uma personalidade objetiva e concreta, quando você vê que somos criados à imagem e semelhança de Deus, Paulo vai falar que o Filho, o Cristo, é a imagem do Deus que não vemos, né? Então Deus tem uma imagem. E a imagem é o Filho, é a pessoa de Deus que encontrava com o homem para discipulá-lo na viração do dia, né? Era o Filho de Deus ensinando o homem a ser homem, né? Então esse é o processo. Se fomos criados para ser a imagem e a semelhança de Deus e a imagem de Deus é o Filho, a minha identidade não está comigo. Por isso que a palavra identidade, na sua origem etimológica, fala de ser idêntico a. Então, a minha identidade está com aquele que eu fui criado para ser igual, ou seja, o Filho de Deus, né? A grande sacada é entender que o propósito de Deus não é de ser salvador do homem, mas de ser pai de muitos filhos semelhantes ao seu Filho, a Jesus. Então, o grande desafio do ser humano é não ser movido por carência e por propósito. E o propósito é encontrar o seu verdadeiro eu nessa relação com o divino, né? Com o Filho de Deus. Então, quando eu me acho, eu estou começando a trilhar o caminho de ser achado. Adão não achou uma esposa, ele foi encontrado por uma esposa, né? E eu vejo que esse princípio ele é aplicável, né? Porque quando você começa a entender que que para propósitos você tem que cumprir processos, as coisas começam a ser mais... Nós conseguimos visualizar melhor os resultados, né? Então, todo mundo quer o resultado final, né? Mas poucas pessoas param para tentar mapear o processo para você conseguir alcançar aquele resultado final, né? Então, primeiro, o homem ele teve que se descobrir na sua relação com Deus, né? Descobrir a sua identidade, descobrir a sua potencialidade, né? Então, na teologia tem o que nós chamamos de atributos comunicáveis de Deus. Então, Deus é amor. E Deus comunicou ao homem a capacidade de amar. O homem só sabe que é capaz de amar quando se relaciona com a pessoa que é o amor.
Entende? Então, Deus deu ao homem potência. O que é potência? A capacidade de. Como que eu vou transformar potência e desempenho em realidade? Me relacionando com ele e descobrindo, cara, eu sou capaz de amar. Me relacionando com ele, que é o amor, né? Eu sou capaz de ser bom, sou capaz de ser justo, sou capaz de conhecer, de saber, de pensar, de decidir, entendeu? E a partir dessa relação com Deus, o homem se descobre a sua potencialidade e descobre vocação, né? Vocação não se recebe, se descobre. Então você vai ver que esse homem descobre essa identidade, essa vocação. Aí Deus planta um jardim na região do Éden e coloca o homem ali para que esse homem desenvolva o trabalho, o mandamento do trabalho por meio da vocação, né? Que a gente chama do empreender, né? Transformar ideias em realidade por meio do trabalho. Enquanto o homem estava focado nessa missão, foi nessa missão que ele percebeu que lhe faltava compatibilidade, que faltava alguém com quem ele pudesse compartilhar. E aí, nesse momento, no descanso do homem, ele é encontrado por uma auxiliadora, né, que fosse idônea, né, que fosse capaz de colaborar com aquilo que ele está vivendo como missão, como propósito de vida. Então, eu acredito muito que você precisa investir primeiramente em encontrar o seu verdadeiro eu, nessa relação com Deus. A partir disso, né, que nós vamos ver o desenvolvimento vocacional, você encontra propósito e missão, que são duas coisas diferentes. E nesse processo, você vai perceber que lhe falta alguém com quem compartilhar. Então, isso é um outro ponto também que a gente pode conversar, né, que o que deve me levar ao encontro dessa pessoa não é a carência, a falta, mas é a necessidade de dividir, de compartilhar. Estou entendendo? Não procurar no outro algo que não tenho, mas procurar alguém com quem eu possa compartilhar o que tenho. Então, quando você segue esse fluxo, a ordem muda completamente. E o homem focado na sua vocação, fundamentado na relação com Deus, ele encontra esse lugar de descanso, e nesse lugar de descanso ele é achado, e ele é encontrado pela varoa da verdade, né? Caramba. No seu caso, foi mais ou menos isso, né? Foi mais ou menos isso. Meu nome é Elias Mamã e esse é um corte do Verdade Cast, o podcast que tem a missão de descobrir novas verdades sobre todas as áreas que vão te ajudar a crescer na vida. Para assistir o episódio completo, clica aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.